Pessoal, vamos falar aí da contratação aí do Fluminense, né? A Fluminense aí chegou, né, a um acerto para contratar aí nesse sábado aí Renato Augusto, aí, ex-Corinthians, que tem contrato aí em vigor com o Corinthians até o fim de 2023, né? E vai vir aí no ano de 2024 para o Fluminense. Renato Augusto, muito conhecido aqui no Brasil também, fez a carreira no exterior, né, meio-campista, com 35 anos. Mas antes da gente falar nesse assunto, pessoal, a gente vai trazer também, né, já também vamos trazer opinião aí de setoristas do Corinthians para falar da passagem do Renato Augusto em 2023 no Corinthians, jogador aí muito habilidoso, muito talento, mas que se contundiu bastante. Mas antes de falar desse tema, eu vou pedir para você que está vendo esse vídeo mais tarde também, não se esquecer de se inscrever aí no canal Resenha de Primeira aqui, dar essa moral para a gente aí, que a gente está sempre trazendo conteúdo diferenciado para vocês, sempre aí com informações exclusivas aí no Resenha de Primeira. Pessoal, Fluminense então, voltando aqui ao tema Renato Augusto está sendo contratado aí pelo Fluminense, o jogador teve uma reunião, na verdade não, o staff do jogador, o jogador está no exterior, viajando com a família, de férias, o staff do jogador se encontrou com a direção do Fluminense, né, para acertar, né, saída ou retorno, como queiram alguns, porque o Renato Augusto jogou no futsal ainda quando era jovem do Fluminense. Renato Augusto aí vindo para o Fluminense. Renato Augusto que estava na barca do Corinthians aí, alguns jogadores experientes, pode citar o Gil, zagueiro, pode citar o Juliano, meio de campo também. E Renato Augusto aí foi um dos jogadores que o Mano Menezes, técnico do Corinthians, não queria contar em 2024. Então, Renato Augusto chega ao Fluminense. Lembrando que o Renato Augusto não vai poder disputar o Mundial, né? Assim como o zagueiro Antônio Carlos, que não estão inscritos também. Uma coisa que é bem legal de a gente falar aqui, pessoal, antes de chamar aqui os setoristas do Corinthians, é a importância do Nilton Petroni, o filé, na contratação aí do Renato Augusto. Ele que já cuidou do Renato Augusto, todo mundo sabe, também recuperou o Ronaldinho, fenômeno aí para a Copa de 2002. Renato Augusto já se tratou, é um cara de confiança do Renato Augusto aí, e ele ajudou muito nessa contratação, e também o Renato Augusto também quis, né, trabalhar aí com o Fernando Diniz. Ele já declarou isso algumas vezes, né, conforme a gente vai ver no vídeo agora. Eu sou um grande fã do Diniz, cara. Eu acho bem interessante a forma como ele pensa. Já até falei para ele que eu queria entender como ele chega a isso, entendeu? Eu acho que eu sempre tive vontade de trabalhar com o Guardiola para poder entender de onde ele tira os espaços, até ele chegar ao gol, para você entender o processo. Como é o treino dele? Então, assim, o do Diniz eu acho interessante, realmente acho interessante. É outro que chama atenção igual, assim, né? É um jogo, apesar de ser muito diferente do Guardiola, é um jogo muito posicional, o jogo dele é um jogo muito livre, de realmente rodar o jogador, mas é um jogo interessante e te faz ficar com a bola, te faz... o que está acontecendo, que eu acho que às vezes, hoje em dia, a gente está ficando cada vez menos com a bola, né? Prefere dar a bola para o adversário e marcar o adversário. E a bola é um tesouro do jogo. Então, ninguém faz gol sem a bola. A bola, tudo é a bola, só tem uma. A gente volta aqui, pessoal. Renato Augusto, falando um pouquinho do Diniz aí, né, em 2023, e tá vindo para o Fluminense aí para jogar com o Fernando Diniz, que também é treinador da seleção brasileira. A gente vai mostrar aqui para vocês também alguns lances do Renato Augusto, principalmente no Corinthians, né, onde ele fez mais sucesso, também o Bayer Leverkusen também da Alemanha. Mas o Renato Augusto, pessoal, ele começou no futsal do Grajaú Tênis Clube, ele é carioca, tá? Passou também pelo Tio Sam e jogou no futsal do Fluminense, conforme eu já falei. Passou aí depois em 2001, 2005 também, Flamengo na base. Flamengo profissional, Bayer Leverkusen da Alemanha, Corinthians, onde fez grande sucesso, Beijing Guan da China, e a volta do Corinthians em 2021 com grandes títulos aí, né, principalmente aí no Corinthians, carreira também, seleção brasileira também, Copa do Mundo de 2018, jogador aí muito talentoso, né, muito talentoso e
e com grandes títulos aí, tanto por Flamengo, Copa do Brasil 2006, Campeonato Carioca 2007, 2008, Paulista 2013, a Copa Sul-Americana 2013 também pelo Corinthians, Brasileira 2015, jogador aí com muitos títulos aí na carreira. Vamos mostrar agora uns lances aí do Renato Augusto. Voltando aqui para agora nossa audiência rotativa, pessoal, Renato Augusto aí acertou com o Fluminense, tá? Renato Augusto aí, contrato de 2 anos, pessoal. É isso aí, 2 anos, tá? Renato Augusto que tinha salário no Corinthians de quase R$1 milhão mês, tá? No Fluminense é jogador de 35 anos, vai receber cerca de 600 mil, mais vai ter uma parte também de produtividade. Tá? Então é um valor bem mais abaixo aí do que ele recebia no Corinthians. Jogador aí está vindo para o Fluminense, né? Baita jogador, pessoal. A gente viu os gols dele aí, principalmente aí no Corinthians, cara. Talento tem, né, pessoal? Talento tem que ver aí como é que o Diniz vai encaixar, se vai jogar com ele ou com o Ganso, enfim, mas é aquilo. Eu sempre já falei aqui com vocês, é melhor contar com o Renato Augusto no segundo tempo do que ficar botando o Danielzinho. Já vou largando o pitaco aqui logo abrindo a caixa de ferramenta aqui. Melhor Renato Augusto do que Ione Gonzalez, do que Danielzinho, Léo Fernandes e tantos outros aí que entram no segundo tempo das partidas do Fluminense e não resolvem nada. Renato Augusto, mesmo com 35 anos, jogador experiente de Copa do Mundo, vai acrescentar. O problema, né, é ver em relação às contusões. A gente acha aí, tomara, na verdade, aí que o Filé recupere esse jogador, tá? Agora sim, pessoal, a gente vai ouvir agora, vou chamar aqui a turma do Corinthians, vou começar aqui com o Careca do GE, que vai dar a opinião dele sobre aí o rendimento aí do Renato Augusto no Corinthians em 2023. Fala, rapaziada do Resenha, sempre especial falar do Renato Augusto. Eu particularmente tô triste com essa saída dele do Corinthians. Jogador muito identificado, craque, acima da média. Com seus problemas físicos, né? A idade chega. Mas, como eu disse, um craque. Acho que num time organizado, coisa que a gente não viu no Corinthians em 2023, acho que ele pode render muito ainda. Ser muito importante, claro. Mesclando alguns jogos, descansando. O Renato não tem que jogar 90% das partidas no ano, mas acho que bem utilizado, com bom planejamento,
ele pode ser útil para qualquer time, porque é muito acima, pensa o jogo diferente, e infelizmente o Corinthians preferiu optar por uma mudança, um encerramento de ciclo, e o Renato vai seguir a vida dele muito provavelmente no Fluminense. Então acho que 2023 dele, ele teve algumas lesões, né, que prejudicaram, depois voltou a jogar, não no seu melhor, né, mas fez ali seus 50 jogos na temporada. O aproveitamento do Corinthians sempre foi melhor com o Renato em campo do que sem, mas a nova diretoria entendeu que era um fim de ciclo e vida que segue. Um abraço, amigos, é isso. Boa, conforme o Careca falou, é um jogador diferenciado, pessoal. Vocês prestaram atenção no que ele falou? O Careca é do GE, do Globo Esporte do Corinthians, falando aí sobre a passagem do Renato Augusto, a última em 2023, só corroborando o que ele falou, ó. Em 2023 foram 45 partidas, tá? 6 gols e 10 assistências, tá? Liderando aí o ranking de passes para gol da equipe em formação do GE, que o Careca aí trabalha, né? Ao todo aí, somando números das duas passagens do Renato Augusto, ele acumulou a primeira passagem dele no Corinthians. A gente foi em 2013 a 2015, depois ele voltou em 2021 até 2023. Então, nas duas passagens aí, ele acumulou 243 partidas pelo Corinthians, com 30 gols marcados, jogador diferenciado, conforme falou aí o Careca. Tá? Agora, a gente vai passar agora para um outro parceiro também aqui do canal, que é o Vessone, né, que vai falar um pouquinho da passagem do Renato Augusto no Corinthians. Fala aí, tudo bem? Um abraço a toda a torcida do Fluminense. Pois é, o Renato deixa o Corinthians aí, muito por conta da situação de 2023, não só dele, mas do clube. Ele apresentou muitas dificuldades aí físicas para completar jogos, teve lesões também, muita dificuldade durante o jogo também sentiu, mas o Corinthians também o prejudicou, né? Muita bagunça, muita confusão, 4 treinadores, então taticamente também nada ajudou o treinador. Havia também uma situação relacionada a uma imagem do torcedor corintiano contra veteranos. O corintiano não suporta mais a ideia de ter jogadores acima de 32, 33 anos. Acho que isso também jogou contra o Renato Augusto, que deixa o Corinthians aí como um grande ídolo do torcedor. Ele, no último jogo na Arena, foi aplaudido pela torcida do Corinthians na saída do campo, mesmo o time perdendo. O torcedor do Corinthians ama o Renato Augusto, mas também entende que, de maneira fria e calculista, que era hora de mudança de ares. Pelo menos uma parte da torcida, tem uma parte que ainda não está aceitando muito a sua saída, mas eu entendo como compreensível, ele realmente estava com muita dificuldade para jogar. Mas no esquema tático do Diniz, Diniz está fazendo outros veteranos conseguirem jogar, talvez consiga fazer ele também apresentar um bom futebol. Um abraço a todos aí. Diniz aí sempre recuperando os jogadores, e mais um aí para a recuperação aí do Diniz. Na verdade, né, é recuperação que a gente diz, né, pessoal, em relação a contusões, né? Porque Renato Augusto tem bola pra caramba. Os jogos que a gente acompanhou do Renato Augusto em 2023, Corinthians com Renato Augusto era um, Corinthians sem Renato Augusto era um outro time completamente diferente. Pessoal que está chegando aqui agora, né, o Mano Menezes, técnico do Corinthians, comunicou já havia comunicado antes do Renato Augusto viajar com a família férias aí para o exterior, que ele não iria fazer parte dos planos para 2024, assim como o Mano falou também aí com o zagueiro Gil, o meia Giuliano e o meia Cantilho, né? Então o Renato Augusto aí acertou com o Fluminense, o staff do atleta se reuniu com a direção do Fluminense para acertar, né, a vinda, né, do Renato Augusto do Corinthians para o Fluminense, jogador aí com muita experiência, grandes títulos aí pelo Corinthians. Lembrando também que o Fluminense não vai poder contar com esse atleta para o Mundial, assim como o zagueiro também Antônio Carlos, né, que com passagens aí por Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né, que estava atuando aí no Orlando City, né, eles só estarão disponíveis para jogar com o Fluminense em janeiro. O Fluminense até enviou os 23 jogadores aí que vão disputar o Mundial, né, e
A ausência sentida aí nessa lista fica por conta do Léo Fernandes, que a gente citou mais cedo aqui no nosso bate-papo, e também do Lelê, que está sendo muito criticado aí pela torcida do Fluminense, né? Então, é isso, trazendo um pouquinho aqui para vocês aqui da chegada do Renato Augusto no Fluminense, aí, ou retorno, né, para alguns, jogou já que ele atuou no futsal. Tá certo, pessoal? É isso, grande abraço, não se esqueça aí de se inscrever no canal Resenha de Primeira e dar aquela moral pra gente. Tamo junto.